Muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre um assunto, uma dor que a gente consegue perceber que tem pego muita gente nesse momento, que é a dor do apego. Será que você também sofre dessa dor? Conta pra mim. Será que você também está passando por alguma passagem na sua vida? Alguma dor que talvez você esteja apegado à dor? Talvez você esteja apegado a uma situação? Conta pra gente. A gente vai ter essa conversa hoje falando sobre a dor do apego. Deixa eu mandar um convite aqui para Joelma, que sempre é um pouco difícil para mim essa parte. Eu não consigo. Vocês conseguem ficar falando e é fácil para vocês? Para mim é enrolado. Eu fico distraída. Já consegui mandar o convite para Joelma. E essa dor que tem regido muito dos tratamentos, muitos dos blocos energéticos que a gente vem tratando com a metodologia. O apego, ele pode se abrir para várias direções, né? E aí a gente quer destrinchar esse assunto hoje, falando sobre apegos. Deixa eu ver, a Ju já deve estar entrando, talvez ela tenha algum problema com a rede dela. Enquanto isso eu vou arrumar um filtrozinho, porque eu tô apegada de ficar bonita na live, né? Melhorar a cara, porque ninguém merece. Dia de quinta-feira, depois de trabalhar tanto, a gente fica com a cara avariada, né? Apegado no trabalho, pegado. Apego é uma questão que todo mundo precisa trabalhar em algum momento, né? Para soltar um pouquinho essas coisas que a gente está aprendendo, né? Que é isso que a gente está se prendendo, se segurando aí. A Jojo já está entrando. Oba, vai ficar mais gostoso o bate-papo. Tá entrando e vem contando pra gente qual é o seu apego. Qual é a sua dor de apego? Aonde que pega pra vocês? Oi, agora já passou essa cadeira. Oi, Jo, boa noite. Tudo jóia? Deixa eu ajustar. Tudo bem? Gostou do filtro, Mari? Tá lindo esse filtro, né? Cabelo novo também, desapeguei dos cabelos. Aqui, mas eu não acho ele quando eu entro de convidado. Pois é, menina, tem uns filtros que só aparecem nos stories, né? A gente fica colecionando uns bem bonitos, chega na live não aparece, mas aí tem que desapegar e fazer com o que dá pra fazer, né, Jo? Justamente. Isso aí. Tudo bem com você, Jo? Tudo jóia, tudo tranquilo. Eu ainda estou aprendendo a lidar com esses aparelhinhos que vou consertando aqui, mas tá dando. Vamos lá. Tá dando, né? Eu também passo os meus 5 minutos aí ajustando fone, liga não sei o que, a iluminação. Enfim, faz parte, né? Eu tava super apegada com os meus óculos antigos, eu tava apaixonada pelos meus óculos, mas menina, não arranhou. Arranhou meu óculos e eu tava super incomodada. Eu precisei arrumar uma armação nova, que já não consigo mais ficar sem, demora 15 a 20 dias para fazer. Aí eu tava super apegada na minha imagem antiga e agora eu tô super feliz. Tô olhando agora e falando, nossa, que lindo meu óculos novo, adorei, gente. Nem parece que eu tô de óculos. Agora eu vou ficar apegada a esse aqui. E aí, aproveita. Boa noite. É bonitinho, né? Leonice fez um mapeamento comigo outro dia. Seja bem-vinda, querida. Todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom ter todos vocês aqui. E aí, o tema de hoje, né, que é o apego. Eu estava refletindo sobre o tema, Jo. E eu estava pensando, veio muito forte para mim. Eu queria ver se você concorda comigo. O apego, muitas vezes, tem muito mais a ver com uma ideia do que com um fato. Eu percebo, assim, que... Obrigada, Mabu! Eu percebo, assim, que... pelo menos quando eu vejo os meus apegos ou pessoas à minha volta, né, com apego numa situação que a coisa tinha que ser assim, ou tinha que ser de outra... Tá apegado numa ideia que, às vezes, na grande maioria das vezes, nem é real, nem é um fato, né? A pessoa se apega, às vezes, a alguém num relacionamento... Alguém que idealizou na cabeça, que eu quero que essa pessoa seja assim. Só que a pessoa não é nada daquilo, né? Então, assim,
Como que a gente idealiza coisas e aí se apega àquela ideia e é isso que dói, soltar a ideia que eu tinha de uma coisa que nunca foi daquele jeito. Você consegue, você chega nisso, Jô? Não sei se você foi aí quando você ficou pensando em falar sobre apego hoje, mas eu fiquei nisso pra caramba, pelo menos quando eu reflito na minha história sobre apego. Eu queria que você falasse um pouquinho pra você como é. Então, quando eu falo essa questão do apego, o que mais reverbera em mim é a questão do orgulho, né? De expectativa e realidade, porque às vezes a nossa vontade de se agarrar a algo, nós vamos ali transferindo como se fosse um amor, e quando nós entendemos verdadeiramente o que é amor, a gente percebe que na verdade é um apego. Então, para aceitar isso, a gente precisa de olhar bastante, equilibrar o nosso orgulho. E eu acho que isso que você disse tem tudo muito a ver, né? A essa ideia que a gente constrói de algo. São as nossas expectativas ali em cima de algo que eu achei que tinha que ser daquele jeito. Eu me apego ao meu achismo e às vezes a realidade não condiz com aquilo que eu fiquei ali constituindo mentalmente. Aí são as massas, né? Que nós vamos trazendo aí dentro da metodologia humanoterapeuta, que nós vamos criando dentro do nosso sistema. E é o que faz muitas das vezes também a gente não conseguir caminhar. Porque a gente fica tão apegado àquela ideia do que eu queria, que eu não consigo ver verdadeiramente o que eu preciso muitas vezes. Então, aquele apego que segura, aquele apego que me deixa ali aprisionada àquela ideia, vai minando o meu próprio caminho. E a gente não percebe, né? A gente só percebe quando a coisa fica muito truncada. Aí você fala, poxa, na verdade eu estava apegada. E quando você solta, que não é simples, mas quando você faz o movimento, você percebe a leveza que vai chegando para os seus próximos passos. Porque você soltou, desapegou e a coisa andou. Aí também tem o controle que a gente pode trazer devagarzinho, né? Mas... Justamente, né? Quando eu estava refletindo sobre apego, uma das palavras que veio muito forte foi o controle. Boa tarde, Márcia. É isso, né? Quando a gente é muito apegado a querer que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, tem muito a ver com querer controlar a situação, né? Só tá bom se for do jeito que eu defini que tem que ser. Quando é diferente disso, que foge do meu controle, tá ali o apego, né? Tô apegado que seja daquele jeito. De novo, o apego a uma ideia que tem que ser daquela maneira X que eu defini, e quando não é daquela maneira X, eu não gosto. Né? Que aí tá fora do meu controle, eu não sei qual vai ser o resultado, não tá do jeito que eu estipulei. E isso vai gerando uma série de dores que não precisavam estar ali, né? Tem muito dentro disso que é uma dor criada por mim em mim. É uma dor que não precisava nem existir, mas a gente fica tão apegado ao fato de que eu não consigo controlar, que as coisas sejam do jeito que eu quero, que eu não consigo fazer, manipular, determinar que o outro faça aquilo do jeito que eu achei que era o certo. Então a pessoa fica sofrendo ali numa criação, numa dor autogerada, gente. Existe. Fala. Não, é porque aí vai pulando aqui, vai saltando, vai startando as criaturas aqui. E aí é muito legal quando você fala dessa dor autogerada, porque a gente vai entrando no caminho da automagia. E quando nós escutamos alguém falando de magia negra, a gente tem uma tendência de acreditar que é feito somente externamente. Mas nós vamos nos pegando muitas vezes na automagia, que vai justamente disso que você está falando agora, por isso que a criatura startou, que saltou. Né? E a gente não tem esse entendimento que às vezes nós somos os causadores, o mago da nossa própria magia. Né? E que vai nessas pirraças que vem numa infantilidade do nosso emocional, de não querer que a coisa seja como é. E sim do jeito que eu projetei e achei que tinha que ser. Né? Aí a gente vai pegando lá também os padrões da infância. De achar que tá todo o universo, todo mundo vai fazer tudo que eu quero, todo o tempo, do jeito que eu desejo. Fico apegada àquela ideia, fico na birra e não consigo me movimentar. Aí eu não sei se para as pessoas que estão entrando agora, se esses tipos de apego que a gente está falando aqui, se já reverberou nelas. Ou qual outro tipo de apego que elas se veem e que a gente ainda não citou aqui, se eles quiserem compartilhar conosco, eu acho legal. São tantas historinhas, né, que a gente pode contar de apego,
Porque é isso, né? Tem a questão do controle, tem o apego ao fato de que, meu pai e minha mãe fizeram errado, não era nada disso que eles tinham que ter feito, e aí a pessoa fica apegada àquela dor para sempre. Ela não consegue visualizar soluções vindo na vida dela, porque ela está tão apegada à ideia de que pai e mãe erraram, que, cara, não consegue visualizar uma solução, porque está ali apegada no problema, né? A gente fica apegado no problema e não solta ele para dar espaço para entrar uma solução, né? Então o apego ele causa, né? Falando aqui agora tá vindo isso muito forte. O apego ele causa isso. Você obstrui o caminho com coisas que não te servem mais, né? O problema. Você fica ali com tudo travado dentro daquele problema e você não abre espaço para que a solução entre na sua vida. Olha o que o apego faz com a vida da gente, né? E isso você pode falar sobre coisas materiais, né? Quando a gente está ali com o armário tapado de coisas, como é que é? Os cabides, você quer coisa, tá tudo ali entuchado, você não consegue achar a jaqueta que você quer, você não consegue achar a bolsa que você quer, tanta roupa, tanta coisa, que a pessoa não desapega, ela não consegue desfazer daquilo, então ela nem consegue usar as coisas boas que ela gostaria de usar, e ela também não consegue que entrem coisas novas, que ela usaria muito mais. Não, fica com aquele monte de coisa que ela nem usa, que ela não abre mão por uma questão de apego, e eu posso falar de mim sobre isso nesse momento, e não entram coisas novas que ela utilizaria, mas eu tô no exercício de desapego. Esse ano, para mim, Dani, pessoalmente, está sendo um ano de muito desapego, porque em 2020 a minha mãe faleceu e eu precisei trazer aqui para Paraty todos os cacarecos do apartamento dela para poder esvaziar o imóvel. Então eu tô até hoje pensa numa mãe acumuladora, né? Então a coisa do apego eu aprendi dentro de casa, acumular de tudo mais um pouco, um monte de cacareco, louça, talher, não sei o quê, e roupa, e bolsa, e coisa. E aos poucos eu tô me desfazendo, né? Tô usando aquilo que eu uso, vendo aquilo que realmente é útil para mim, e o que não é, eu tô desfazendo. Mas é um movimento difícil. Agora meus armários estão começando a ter espaço para circular para lá e para lá, para lá e para cá o cabide. Mas até pouco tempo atrás ainda estava tudo desse jeito, e coisas em bolsas, e aí eu tô tirando, botando para doação, né? E a gente precisa ser carinhoso com a gente no momento de desapegar. Não é chegar e lá, vou me desfazer de tudo que não me serve. Isso pode doer. Pelo menos no meu caso, que eu ainda estou vivendo um luto, estou vivendo esse processo de desapegar das coisinhas da minha mãe. Então, assim, eu ainda quero olhar para algumas coisas, ainda visto algumas coisas para estar ali, tipo, num abraço, numa despedida dessas coisas. E aos poucos, bom, isso aqui já deu, realmente não faz mais sentido para mim. E aos poucos eu tô indo e levando as coisinhas pro brechó. Então, mas me desfazendo do quê? Do que é fácil de desfazer. Daquilo, tá mais velhinho, né? Eu tenho 2 novos aqui, não preciso desse mais velhinho, já usei bastante, já tá batido. Vamos ficar com esses 2 mais novos aqui, depois eu me desfaço desse outro, mas por enquanto eu ainda não consigo me desfazer de 3. Eu me desfaço de 2, né? Então a gente tem que procurar começar a exercitar o desapego daquilo que é fácil, para depois a gente conseguir ir para as coisas maiores na nossa vida e abrir mão delas também. Não é fácil, seja desapegado. Não é tão simples assim, porque como a gente nunca sabe se amanhã eu posso precisar disso, será que aquilo vai me fazer falta depois? Então, com as coisas, né, principalmente no mundo materialista, onde tudo pode estar tão caro hoje em dia para você comprar um novo, e aí aquele é do jeitinho que você gosta, está todo furado, está manchado, mas não me desfaço, porque como é que eu vou... Não é fácil, mas a gente precisa ir exercitando esse desapego, de soltar as coisas aos poucos, porque é um movimento que a gente vai fazendo no externo, com as coisas materiais, e aos poucos a gente consegue trazer isso para o interno também. Quando a gente consegue, nada é reto, né? Nada é só as coisas. Se eu sou uma pessoa apegada às coisas, eu também vou ser apegada às situações, às pessoas, a relacionamentos que não me servem. Eu vou ser apegada a tudo. Então, como é que a gente faz para desapegar? É circular, é tudo. Então, eu exercito na área que é mais fácil para mim, ou seja, vou deixando ir coisas que não me servem,
E aí eu começo a conseguir desapegar de ideias. Ai, tem que ser assim? Tô apegada numa ideia. Será que tem que ser assim? Será que não pode ser diferente? Ai, eu tenho que. Toda vez que você começa, não tem que, você pode olhar que tem algum apego ali. Quando eu tenho que fazer algo que não é bem aquilo que eu queria, porque eu tô apegada na ideia de que se eu fizer do jeito que eu quero, alguém vai ficar chateado. É o apego de alguém ali que acha que, porque se para mim tá bom e eu não faço do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, porque tem que fulano não vai gostar, eu tô sendo apegado àquela pessoa. Vai além, porque o apego ele acaba te impedindo de você fluir com a vida, de você fazer aquilo que está dentro do seu coração por um apego da opinião daquele grupo, daquele clã, daqueles amigos, daquelas pessoas que não vão me aceitar. Então você está mais apegado à ideia daquilo que o outro vai achar do que aquilo que é seu. Então, assim, eu falei pra caramba, já me perdi a linha, já comecei falando do negócio pro outro e agora eu vou passar Legal, bastão, porque eu tô apegada no bastão e tô aqui indo embora falando sem parar. Eu anotei algumas coisinhas aqui para não ficar te interferindo toda hora, que senão a gente perde a ideia, né? Mas eu queria falar que a Lilica, ela disse, né, como é difícil lidar com todos, que ela falou que tem vários apegos. E acho que a Dani já trouxe um pouquinho, né, nessa leveza, da gente começar a fazer o movimento por aquilo que a gente acredita que vai ser mais fácil nesse primeiro momento. Porque a questão também é a gente fazer o movimento sem masoquismo, né? É fazer de acordo com o que eu suporto naquele momento. Mas, lembrando, né, que o primeiro deles, quando ela fala do focar no problema. Lembrando que quanto mais nós focamos no nosso problema, no que nos falta, isso cresce de uma forma tão exorbitante que a gente vai ficando perdido como se estivesse sem saída, como se não tivesse uma solução. Porque a gente vai adentrando naquele universo e, de fato, a gente não consegue encontrar alguma saída para lidar com a situação, né? E aí, emendando nisso, a Dani falou uma coisa muito legal também. Quando eu tô agarrada, tentando segurar, muito apegada a tudo, eu não consigo abrir o espaço para o novo. Então, a minha cabeça começa a me cobrar que eu necessito de algo diferente, de algo novo, mas esse meu apego tá segurando tantas coisas que eu não consigo pegar o que vem de novo. Aí, quando nós começamos a entender que para pegar algo, às vezes nós precisamos de soltar algo, fica um pouco mais fácil também, porque o ser humano se movimenta de acordo ao seu próprio prazer. Se aquilo que eu quero segurar vai suprir o que eu preciso, aí eu vou começando a desapegar aos poucos, porque esse vai ser um convencimento que vai me ajudar a fazer o movimento. Aí ela vem trazendo outra coisa, muitas coisas legais que ela foi me falando, e foi aqui o Vucu, né? Quando nós temos essa necessidade desse acumular, né? Lembrando que toda vez que eu quero colocar muita coisa ali, é porque tem um vazio. E que vazio é esse? Então, é começar a questionar. Se eu quero tantas coisas assim, qual vazio que eu estou tentando suprir? Porque eu posso estar ali com diversas opções, mas se não for aquela que vai suprir aquele vazio, eu vou continuar parecendo que eu não tenho nada. E vou continuar querendo suprir, encher, tipo, comer, comprar. E aquilo não vai suprir. Porque é um outro tipo de vazio que precisa de ser preenchido com uma outra energia. Então, trazendo esse entendimento que existe um vazio, que vazio que é? Se eu estou muito focada no problema, o problema vai crescer mais. Então, eu preciso de parar um pouquinho de olhar para o problema para que eu comece a conectar com as soluções. No problema não está a saída, que senão a pessoa já tinha resolvido. Mas nós temos essa tendência de focar naquilo que está faltando ou no problema. E estar focado no problema não tem a solução. Aí a Dani falou uma outra coisa que eu achei muito legal também, esse apego por causa da questão do pertencimento, né? Quando a gente fica apegado a querer pertencer, isso causa muita dor se eu tiver que passar em cima dos meus princípios, dos meus valores, das minhas vontades para pertencer,
eu estou apegada a algo que também está causando dor. E isso também atrapalha o nosso sistema de fluir, né? De fluir levemente. Oi, gente, que tá entrando, boa noite aí, Charles, Alane. Então, são vários pontos que nós podemos trazer a partir do apego. Mas o mais importante que eu acredito que de todos eles é entender isso. Se eu estou muito apegado a algo, eu estou ali tão nutrindo aquilo que eu fico impossibilitado de abrir-me para o novo. Porque eu coloquei na minha cabecinha, eu encasquetei na minha cabecinha que tinha que ser daquele jeito. E às vezes não vai ser daquele jeito. Vai ser do jeito que precisa ser. Mas e aí, pra gente ter aceitação? Fica ali fechado, que nem o cavalinho, sem conseguir olhar para a amplitude, né, das possibilidades que vem do inimaginável, né? Porque a gente fica ali bitoladinha. A gente começa a ficar condicionado, inclusive, a receber. Porque a gente acredita que tem que vir daquele jeito que eu cismei que tinha que vir. Então, eu estou condicionando a forma que o universo está querendo me trazer as mensagens. Porque eu estou apegada a uma ideia, a uma ilusão que foi criada pelo meu imaginário. Trazendo tudo isso para o nosso consciente é uma das primeiras formas que nós vamos conseguindo fazer a movimentação. Igual a Lilica, né? Quando ela traz aqui que são diversos apegos, ela já tem uma diretriz, que ela já sabe que está apegada a diversas coisas. E cada apego que ela trouxe, né? Ou que ela trouxer em relação a isso, cada um deles pode ter um padrão diferente, mas que vai desembocar na mesma sensação. Porque para o universo não tem diferença, né? Quando você fala do arrependimento. Não importa se você vai se arrepender do que fez ou deixou de fazer, para o universo o arrependimento é arrependimento. Mas vê que cabe tudo no outro, no mesmo lugar. O arrependimento pelo sim ou pelo não é arrependimento. Então, a gente trazendo essa consciência, vamos entender que o nosso apego, ainda que seja fragmentado, às vezes apego a pessoas, a coisas materiais, a costumes, tudo ali vai ter uma mensagem nas entrelinhas que quer nos mostrar algo. E vai desembocar no mesmo lugar. Então, por isso que olhar para isso, olhar para essa sensação de vazio, olhar para essa questão da necessidade do acumular, nos ajuda bastante. Agora foi eu, né, Dani, que falei. Não, é ótimo. Eu acho ótimo que é isso. A gente vai complementando uma outra, né? A Lilica é Eli, ela é uma assistida amiga que a gente está trabalhando bastante essas questões, né, Eli? Hoje a Joelma, quando me perguntou, a gente começou a conversa, né? O que a gente vai falar hoje? Aí, qual uma dor recorrente? Aí eu me conectei com os meus assistidos e realmente, assim, nossa, acho que o apego é uma questão recorrente, nosso, bacana da gente conversar. E aí, quando a gente olha para o apego, né, que nem a Jo estava falando, primeiramente você trouxe o orgulho, né, como sendo voltado para esse apego de que eu quero que as coisas sejam como eu quero que elas sejam, né? Olha o apego dele. Eu quero que seja do jeito que eu quero ser aceito, né? Então tem aquele orgulho mal usado de querer que o outro me aceite, né? Eu faço aquilo, eu estou apegado numa situação. Então, para o outro me aceitar, eu vou fazer uma coisa totalmente voltada dentro do apego. Aí a gente também tem a luxúria, que é de não querer abrir, né? Que é de querer mais as coisas, né? E aí eu vou me apegando. E tem a luxúria e a gula, que se misturam aí no meio desse apego. Olha como todos esses pecados, eles vão... Os pecados não, como esses instintos, quando vão sendo mal usados, vão nutrindo esse apego dentro da gente, criando uma ilusão de uma situação que, né, tentando tapar o sol com a peneira, tentando tapar esse vazio de um jeito que ele nunca vai ser preenchido por nada. Porque não é através de coisas que a gente preenche esse vazio, não é através dos outros que a gente preenche esse vazio, não é através de ser aceito, lógico, todos queremos ser amados, acolhidos e respeitados. Mas o primeiro que tem que amar, acolher e respeitar a gente é a gente. E aí, quando a gente está apegado num grupo de pessoas, seja família, sejam amigos, seja um clã de alguma irmandade, alguma coisa, um time, uma equipe, e aí a gente deixa de se acolher, porque a gente quer que o outro aceite a gente, isso é um apego que nos tira do nosso centro para com a gente mesmo. E a gente não se ama, não se acolhe, porque está apegado lá no outro e fica dependendo do outro para ter a validação, para ter um preenchimento que nunca vai vir do outro. Então, a gente vai estar sempre
precisando fazer mais e mais e mais pelo outro, porque vai ficar sempre inseguro de ficar sem aquilo, de ficar sem o outro. E aí, quando é com coisas, é pior ainda, porque tem de acumulação e vai comprando mais, comprando mais, comprando mais. Então, você fica preso dentro dessa luxúria, dentro dessa gula, por uma questão de apego. Nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais. Não olhando para o vazio real que é dentro. E isso dentro de mim, que eu fico me agarrando para fora, que é isso dentro de mim que me impede de aceitar o fluxo das coisas como elas são, de não querer controlar a situação. O controle a gente não tem de nada. Controle, muito mal a gente vai ter daquilo que a gente pensa. E aí, conforme a gente consegue controlar nossos pensamentos, a gente começa a ter um gerenciamento, uma administração melhor do que a gente sente, daquilo que a gente fala. E aí, a gente começa a administrar melhor a nossa energia. Mas, a princípio, o controle, eu vou ter mais ou menos de onde eu coloco a minha atenção. Mas se eu estou apegado a uma ideia de que as coisas deveriam ser assim, eu perco todo esse controle. Porque aquela ideia me controla. Quando eu estou apegada numa ideia de que as coisas deveriam ser de um jeito, aí isso é a minha birra com o universo, foi eu sendo infantil, não aceitando as coisas como elas são. Eu estou apegada numa ideia. Eu acho que esse é o principal apego que mais machuca as pessoas. Elas nem percebem que estão apegadas numa ideia. Porque ela acha que está errado aquilo que aconteceu com ela, e o que fizeram foi feio, que aquilo foi injusto, que não deveria ser assim, porque está apegado numa ideia. E quando eu estou apegado numa ideia, eu estou fazendo birra com o universo. Quando eu faço birra com o universo, eu brigo com a maior força que há. Se eu brigo com o universo, eu não tenho como ganhar essa briga. Então a gente precisa desapegar daquela ideia e estar aberto para aquilo que o universo vai trazer. O universo vai trazer um mar de possibilidades muito aquém, muito além daquilo que a gente consegue visualizar. A gente está olhando numa direção só, a gente precisa reconhecer a nossa ignorância, de que a gente sabe tão pouco, de que a gente percebe tão pouco. Somos muito inteligentes, mas a gente meio que fica cego, bitolado em alguma coisa e não percebe que a gente precisa se abrir para outras coisas. E aí, quando eu falo sobre isso, eu lembro sempre daquele meme acho que é o labrador, com as bolinhas, que ele quer pegar 2 bolinhas na boca, fica lá com aquele bocão e as bolinhas, e ele não pode, ele pega uma bolinha, cai outra, ele pega uma bolinha, cai outra. Ele não, aí ele não consegue ficar em paz, porque ele não solta uma bolinha para pegar outra, nem solta outra para pegar uma, ele fica lá igual louco, tentando enviar as 2 bolinhas na boca. E isso é a gente com apego, querendo pegar mais do que aquilo que nos cabe, querendo pegar aquilo que alguém, que é uma ideia de alguém, ou querendo pegar aquela ideia de qualquer jeito, fazer ela acontecer, ou querendo guardar um monte de coisa, e aí eu estou na viagem de novo, e vamos falar para os outros fora, sabe como hoje? Enfim, vamos fazer de volta para cá a conversa. Ô Dani, quando você fala dessa questão do apego, da ilusão que nós criamos no nosso mental, eu trago também a percepção dessa crença, né, desse apego a crenças que são do inconsciente coletivo. E às vezes eu vou ficando apegada àquela crença que às vezes não é minha. Eu vou me condicionando, vou entrando em dor para manter uma aparência, alguma coisa que o externo diz que é assim, ou que seria o correto. E aí dentro de mim começa aquela briga interna. Porque eu estou apegado, acreditando que eu preciso suprir a expectativa do externo. Eu estou apegada àquela crença que me foi vendida socialmente e não consigo me apoiar e entender a minha verdade. Eu não conseguindo entender a minha verdade, eu não consigo manifestar a minha essência. Aí é o momento da gente entender o porquê que a minha vida está aí travada, estagnada e as coisas parecem que dá tudo errado só comigo. Será mesmo que está dando errado? Ou é a vida querendo te mostrar, te conduzir para você ir aonde vibra a sua essência verdadeira? Porque às vezes a ideia que me venderam é somente um apego que eu fiquei naquela ideia. Pode ser que a ideia não seja ruim, né? Não é de tudo ruim, mas talvez não seja o que eu preciso fazer naquele momento.
Aí vem o autoconhecimento e, mais uma vez, cai lá no orgulho. De eu entender que aquilo é o meu orgulho querendo ser suprido, mas que aquilo não é a minha verdade ou não é o meu caminho. E desapegar. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível? É possível. E para que seja possível, nós primeiros precisamos entender, igual a Lilica fez aí, ó. Não, eu sou apegada mesmo, tem um monte de coisa que eu tô apegada. Tá, já sei que sou apegada. Depois disso, eu consigo fazer o movimento de forma tranquila, sozinho, ou não. Se eu consigo, ok, eu vou começar a fazer. E se não, quem é que pode me ajudar nesse movimento? Ou também, será que de verdade, isso que eu estou apegado é porque tem ali uma resistência ou é uma persistência? Tudo isso é preciso de levar em consideração, né? Porque tudo isso te ajuda também a entender se aquilo é simplesmente um apego, né? Ou é uma querer que supra o seu orgulho, ou se de verdade é uma forma de resiliência, não, é aqui o meu caminho, é aqui a minha direção, e eu vou tentar aqui me encaminhar para que isso não seja um apego que causa dor, né? Porque a gente justifica muito a questão do apego com amor. E não é bem assim, né? O amor, ele não causa essa dor toda. Aí, ó, Dani, a Lili que tá falando que faz terapia com você. Que ótimo, tá muito em boas mãos. A questão é essa, né? Eu sei que eu estou apegada. Vamos ver se a Jo volta logo. Pois é, e aí quando a gente fala, né, sobre toda essa questão do apego e o orgulho, de novo, eu acho que é muito gritante, né? Como o apego, às vezes, está ligado com esse orgulho mal usado. O orgulho de, eu falei que ia ser assim um dia, então como é que eu posso abrir mão disso? Vocês conseguem perceber como o orgulho mal usado, ele faz a gente ficar apegado numa ideia que não faz mais sentido nenhum naquele momento? Eu falei que ia ser assim, então agora eu preciso manter essa palavra. Isso é um apego muito grande, um orgulho muito mal usado, né? O que eu disse que seria, o que eu queria que fosse, isso tudo são apegos muito grandes, né? Que deveria de ser, isso tudo são apegos muito grandes baseados nesse orgulho mal usado. E aí, né, falando sobre esse apego, para a gente ver como os instintos eles atrapalham, eles podem misturar em tudo, né? Eu tô vivendo uma situação de apego aqui com a internet que eu tô trabalhando, né? E tem a preguiça aí no meio desse apego também, porque tem que ir lá, tem que chamar outra rede, tem que, né, às vezes de madrugada, às vezes de noite, mais tarde, na hora do Netflix, a internet engasga. Mas aí a gente está com preguiça de fazer alguma coisa, deixa assim mesmo, não vou chamar outra rede para fazer uma outra instalação, até porque eu já troquei 3 vezes aqui, né? Bem-vindo ao Mas mundo assim, real, né, Chuchu? Bem-vindo ao mundo real, que é isso, online. tem que ter paciência, né? Caiu fichas Então, aqui que até caiu a net, falou a Márcia. pois Pois é. é, que bom. Ô, Márcia, olha só, antes eu tava muito apegada de fazer live, né? E pensando nisso, falei, se eu estiver fazendo live e cair a conexão, tá, desapeguei total. Então, algumas vezes caíram, né? As conexões por aqui caiu tudo, eu caí, a menina caiu, caímos todos. E depois a gente voltou. Aí eu desapeguei, entende? Porque no começo a gente fica nessa rigidez de achar o quê? O controle. Achar que eu vou ter controle de permitir que a rede não tenha problema. Isso não me cabe. Nós estamos aqui para fazer vibrar. E como ela falou, né? A energia foi tão grande do desapego. E aqui estamos novamente, né?
para fazer essas reflexões em relação a essa energia, esse sentimento que nos causam tanto dano, tanta dor, porque às vezes é justamente o que está travando a gente para ir para o próximo módulo. Eu não consigo abstrair, trabalhar aquilo que eu tenho dentro para poder dar o passo à frente. Porque às vezes aquilo que eu quero fazer agora não está mais conectado com aquilo que eu fiz ontem. Ou até hoje, não está mais conectado. Mas se eu fico na pirraça desse apego de não querer soltar, eu não consigo fazer a virada de chave necessariamente assim, de forma mais leve. Aí tem muitas pessoas que neste momento estão passando por transição de carreira, que tem muita dor, justamente por causa da questão do apego. Porque ela está querendo galgar aquele outro serviço, aquele outro trabalho, mas ela não consegue soltar energeticamente daquele que ela diz que não está mais lá. Então é uma questão de quê? De um apego. E aí olhar para isso é que vai nos ajudar a fazer o movimento, né? E aí, como a Lili diz aí, a Lilica, né? Se eu não consigo sozinha, eu vou pedir ajuda. Então, tudo bem. Hoje de manhã, eu fiz a live com a Tatá e a gente falou de vulnerabilidade. Isso é olhar para as nossas vulnerabilidades e uma demonstração de uma força, né? Só tem a coragem de olhar para a dor, para as vulnerabilidades, para os nossos apegos, aqueles que verdadeiramente desejam fazer um movimento na vida, que é uma progressão aí, né? Do nosso ser, progredir. É olhar para frente, é entender que aquilo que aconteceu foi legal, foi, mas aconteceu, ou seja, está no passado. Eu preciso de pegar aquele gostinho do que foi bom, pegar tudo aquilo que eu aprendi, mas não ficar lá, porque senão eu não tenho energia para fazer daqui para frente. A energia, ela está no presente, ela está no aqui e no agora. É só o presente que a gente consegue mudar. Então, se eu quero mudar o presente, eu preciso desapegar do passado. Eu preciso desapegar do que não faz mais sentido. Eu preciso, às vezes, esvaziar meu guarda-roupa. Quem nunca ficou guardando aquela roupa que não serve mais, porque um dia eu vou emagrecer e vou usar de novo? Ou essa roupa aqui, ela vai ficar melhor quando... Quem nunca? Né? Então, quando nós olhamos para esse apego, nós vamos entender ali as vibrações que estão por trás dele. Né? Faz sentido isso para você, Dani? Faz, Jô. Primeiro de tudo, a gente tem que reconhecer, né, que ele tá ali, eu tô apegada àquilo. E aí, quando eu sei que, né, juntando com isso que você está falando, quando que eu sei que isso é um apego, que tá me atrapalhando? Quando você vê que aquilo realmente está te atrapalhando, você não está se sentindo bem com aquilo. Acho que, né, a gente pode sim ter muitas coisas, isso é uma vida, isso é um universo abundante, então o universo é feito de coisas, então a gente ter muitas coisas é legal sim. Agora, quando eu sei que é apego, quando aquilo não é necessário, quando aquilo não está me fazendo bem, e ainda assim eu não consigo abrir mão daquilo. Ou quando aquilo nem é para mim, não te pertence mais, entende? O apego, ele está muito ligado a isso, né? Como você falou agora do trabalho, né? Esse trabalho não me pertence mais, mas eu não solto ele. Esse relacionamento não me pertence mais, mas eu não solto esse raio dessa relação. Vou ficar com o embuste ali. Não é aquilo que eu quero, não me serve, mas eu não solto. Ou seja, tá numa situação que não faz bem, que não tá legal, ninguém tá feliz, ninguém tá se sentindo bem. Mas se mantém ali, se mantém com aquelas coisas que ficam pesadas, ficam carregando um peso, né? Aquele monte de tranqueira que não usa para nada, que poderia liberar esse fluxo, poderia passar para uma pessoa que iria fazer uso dessas coisas, e aí essa coisa vai abrir o fluxo para outras coisas para você, mas não, fica atravancando ali com coisas que não estão sendo usadas. Eu vou dar um exemplo muito bobo e muito simples, assim, de como a coisa do apego, ele fica travancando a vida da gente. Eu, durante muitos anos, vesti o mesmo número de roupa. Eu demorei muito para mudar pro que eu visto hoje em dia. Então, até, sei lá, os 36 anos, eu ainda cabia dentro das minhas roupas de 18. Veja só.
Então, assim, 20 anos de acúmulo de roupa. Então, tinham certas calças jeans, por exemplo, que eram maravilhosas, que eu não conseguia, mas eu não entrava mais nela, estava apertado. Eu não gosto de roupa apertada. Eu gosto de roupa confortável. Eu gosto de roupa que eu vou ficar, que vai ficar gostoso em mim. Tudo que é muito apertado, muita coisa, eu me desfaço porque eu não uso. Fica ali, é lindo, eu não uso. E eu me lembro muito claramente, teve uma calça linda que eu tinha ganho não muito tempo atrás, e aí eu, tá, vou desapegar. Doei ela para uma pessoa, e aí, cara, no mesmo dia veio uma calça linda igual, mas no meu tamanho, que aí me coube como uma luva, e eu não precisava ficar apertada dentro de roupa nenhuma. Então, assim, eu liberei um espaço na minha vida, né, de uma coisa que eu não estava utilizando, botei para rodar, botei para quem se utilizou, que caiu como uma luva na pessoa que eu doei, eu vi, eu falei, nossa, é o tamanho dela. E pegou, nossa, que calça linda. Aí virei pro lado, cara, foi quase isso. Assim, eu virei pro lado, bum, o universo me entregou uma outra, no meu tamanho, no mesmo estilo, cara, é parecida, né, diferente, uma versão nova, mais bonita até, da mesma coisa que eu tinha desapegado, porque o quê? Eu botei para movimento, eu botei para rodar uma coisa que eu não estava usando, abri um espaço no meu sistema, no meu armário, na minha vida, e pum, entrou uma nova do meu tamanho certinho. Então, assim, às vezes a gente fica pegado ali no trabalho, na relação, na amizade, numa coisa que não está te servindo, que não é o seu tamanho, que não é o seu lugar. Você está ali se apertando todo para caber ali, para fazer, para agradar, para coisa e para ganhar aquele salário no fim do mês que às vezes você nem precisa, que já juntou um monte de dinheiro, tá ali apegado na situação, porque já acostumou que o caminho para o trabalho é esse, tal hora e tal, tal, tal. O medo do novo, como será que vai ser se ficar diferente? E isso é uma coisa que a gente precisa começar a se acostumar, entende? A gente vai desconstruir, reconstruir nossas vidas muitas vezes. Isso é parte do crescimento humano. Então, cara, não tá bom. Solta a situação, deixa, passa a bola para outro lugar e abre a sua atenção, abre a sua mente para que outras possibilidades possam vir. Isso não é um movimento fácil, mas se aonde você está não está te fazendo bem, isso é um grande sinal de que você está apegado. O que você está vivendo não está te fazendo bem, ali você ou está apegado numa ideia, ou está apegado numa pessoa. Se você está apegado na pessoa, na maioria das vezes você está apegado na ideia que você tem na sua cabeça sobre aquela pessoa. Que eu já vi isso, já passei por isso, já tive com gente que achava que eu era uma coisa que eu não era. E tipo assim, mas isso não é bem o que eu sou, como é que é? E eu também já me vi apegada a uma idealização. Eu vivia a pessoa na minha cabeça do jeito, mas na realidade a pessoa era de outro jeito e eu estava apegada naquilo. Né? E aquilo não estava me fazendo bem, porque aquilo não era real, de novo, era uma ilusão. E aí a gente vai voltar sempre para essa coisa, né? Da ilusão, da infantilidade, do orgulho, mas eu falei que ia ser assim, aí eu não solto, e aí fica nessa rodinha, né? Que nem o ratinho ali preso dentro dessa rodinha, que não anda para lado nenhum, nem para frente, nem para trás, fica ali preso, estagnado, com todo aquele peso, com aquele monte de coisa que não serve para nada, ocupando um monte de espaço que poderia estar servindo para outras pessoas e eu andando num caminhar muito mais leve para poder passear e viver minha vida de uma forma muito mais legal. Voltando agora, passando bastão. Uma coisa bem legal que você disse aí, que eu acho que é bom a gente frisar, é que você fez a observação do seu apego em relação à sua roupa e depois que você entendeu que não te cabia mais, você partiu para ação. Porque o que acontece muitas vezes no nosso sistema? Nós detectamos o problema, a gente faz o entendimento racional e às vezes ficamos travados ali. E não vem a segunda parte, que é do movimento. Porque quando a gente faz esse movimento, tem esse período do vazio, né, que é o vazio do novo. Isso acontece muito dentro dos processos terapêuticos, porque a gente vai entendendo que a gente está nutrindo muitas coisas que não fazem mais sentido para a nossa realidade. Se a gente tirou o que não faz mais sentido, tem espaço para entrar o novo. E às vezes muitas pessoas ficam desesperadas querendo rapidamente preencher aquele novo. E não tem a paciência para ir um passo por vez, adaptando, adequando-se a novas informações, mas que agora ela mesma não pode formar. Ela não está mais dentro daquele apego que vai estar ali condicionando o movimento dela. Ela pode
escolher aonde quer depositar a sua própria energia. E isso é muito maravilhoso. Só que o novo, independente se é bom ou não, nos causa estranheza. Tem um medo daquele vazio imediato. Por quê? É vendido midiaticamente que a gente tem que estar sempre com coisa, suprido ali, com muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. A gente acaba se intoxicando. E aí não tem espaço para entrar nada que seja diferente. Eu fazendo o movimento do desapego e soltando o que não me serve, eu posso escolher aquilo que eu gostaria, daí para frente. Por quê? Depois de um processo de autoconhecimento, vai acontecendo também o despertar do amadurecimento emocional. A pessoa não sai de um processo de autoconhecimento tal como entrou. Não tem como, a não ser que a pessoa não se comprometeu. Falar, ô Dani, eu tô com um problema aqui, tô com um pepino, quero que você resolva para mim. Ela não vai resolver. Ela vai aplicar as técnicas que ela tem, mas depois que eu ganhar consciência, eu preciso de me movimentar. Mas dizer que eu vou continuar igual depois de um trabalho de autoconhecimento, não, não é. Não é assim que funciona. Pelo menos desses tempos que eu estou trabalhando com terapia, não tem como a pessoa se comprometer com o processo dela e continuar no mesmo padrão. É claro que fazer a terapia não vai te isentar de ter problema nunca mais. Mas você vai ter a maturidade para diante as situações que chegarem, que se apresentarem, para você agir de uma outra forma. Mas o que eu preciso? Desapegar daquela velha ideia. Entender que para eu conseguir agarrar o novo, o velho ele vai ter que ser despedido. Olha, valeu, obrigada, tudo bem até agora, mas eu preciso soltar. Porque senão não consigo me oportunizar para que o universo me traga aquilo que eu digo que estou querendo. Será que eu estou querendo mesmo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer também, né? Para não ficar naquela pirraça. Será que eu quero mesmo? Porque se eu quero, eu preciso de fazer um movimento. E às vezes o movimento é soltar, é desapegar. Né, Dani? Sim, você está falando isso e tá caindo muito, né? Tô aqui pensando. Como acontece, né, da pessoa, ela às vezes até quer a mudança, ela quer muito aquela mudança, mas ela não quer soltar os velhos padrões dela. Às vezes a pessoa não quer soltar, sabe? Eu não aguento mais viver desse jeito, tá ruim, tá horrível. Mas aí quando vem a realidade, né? Porque é isso, a gente vai fazendo o tratamento, né? Aí vai soltando aquele monte de massa, a pessoa vai ficando mais leve, mas a vida continua dando as cacetadas dela de todo dia, não para de vir, né? E é nessa hora que precisa vir uma atitude, um movimento de mudança, um movimento interno da pessoa de fazer algo diferente daquilo que ela sempre fez. E nessa hora que a gente vê a pessoa ali muito apegada, né? Tipo, ela não consegue, não, mas tá errado, isso não pode ser assim. E tipo, tá errado pra quem? Né? Você tá querendo meter o bedelho ainda na vida do outro, de dizer pro outro que ele pode, o que ele não pode? Você não gosta, sai fora. Ou aceita a coisa como ela é. Você ficar apontando o dedo pro outro, dizendo que ele tá errado, que ele não pode fazer, que ele não pode, não deveria. Mas você quer estar ali ainda, tá apegada na situação. O que você vai fazer com isso? Vai fazer as pazes com as coisas sendo assim? Ou você vai fazer um movimento para sair dali? Ou você vai fazer um movimento para aprender a lidar com isso de uma forma diferente? Mas você ficar ali, né, agarrado na ideia de que tá errado, e aí vai ficar ali só batendo bastão e julgando e sentenciando tudo que está acontecendo à sua volta, você recria aquele monte de massa que a gente foi limpando e foi tirando. Então, assim, o apego, ele causa muito isso, da pessoa querer fazer uma mudança, mas não consegue porque está apegada ao que é certo e está errado, e isso é certo, isso é errado, isso não pode. E não consegue soltar isso, não consegue desapegar disso. E muita coisa é simples, é tão simples quanto isso, deixa pra lá. Deixa pra lá. O que é o mais importante? É eu manter minha paz de espírito. É eu estar bem. É eu manter o meu equilíbrio. É eu ficar de boa. Então, tudo que vai de desacordo com esse meu equilíbrio, com esse meu bem-estar, eu vou soltando. Se eu ficar pegando tudo e querendo controlar, e volto ao controle, querendo controlar, que o outro tá fazendo errado. Peraí, não, o outro é como ele é e eu sou como eu sou.
Dá match? Não dá? Funciona em AM e em FM? Então eu vou sintonizar com o pessoal da AM e deixo o outro lá com o pessoal da FM. Mas é realmente trabalhar esse desapego nesse sentido. Isso está me fazendo bem ou não está me fazendo bem? Se é uma coisa que não está fazendo bem para nada, então é por apego que você está ali. Seja uma ideia, uma coisa, um espaço, um lugar, uma pessoa, seja o que for. Acho que a grande questão para saber é apego né, ou não. O apego, ele é aquela coisa que te faz mal e que você não consegue soltar ela. É claro, você já sabe que não é bom para você, mas você está ali, segurando aquele negócio. E aí, por que você está segurando isso? Haja terapia, vai falar com o terapeuta, vai trabalhar isso para conseguir soltar, para ver aonde que está essa dor que você está tapando com aquilo que te faz mal. Porque dói e você não quer olhar, e aí você se distrai com aquilo que te faz mal. Dani, eu vejo também, às vezes, o apego aos status, né? Às vezes a pessoa faz uma função que ela não quer mais fazer, ela não tem mais energia para fazer, ela gostaria de fazer outra coisa, mas se aquilo dá um status que ela já se acostumou, ela se apega aos status e não mais aquilo que ela está fazendo. Isso também é muito comum e a pessoa não consegue hackear dentro do próprio sistema. Que a pessoa fala assim, eu tô nesse lugar, tá ruim, eu não consigo fazer, não tá acontecendo nada, mas eu não consigo sair. Então é apego aos status que aquele lugar está proporcionando a ela. Por isso que entender a mensagem que está atrás deste apego é legal, porque vai na raiz do problema. Porque senão a gente vai só novamente ficar cuidando apenas das folhas e vai esquecer da raiz. E a gente não mudando a informação que dá para a raiz, o que vai acontecer é da gente ter as mesmas colheitas sempre. Porque existem muitas pessoas fazendo sempre as mesmas coisas e buscando por resultados diferentes. Não vai acontecer dessa forma, né? Então, olhar essa questão do apego, o que aquilo proporciona, tem uma mensagem também. Se está proporcionando poder, por que eu preciso de ter esse poder? O que esse poder me proporciona? Está me causando prazer? Será que é só aqui o meu meio de conseguir e conquistar o meu prazer? Aí vê que cada coisa vai ir desencadeando para um lado. E aí o que acontece? Eu sabendo qual é a energia que está me nutrindo naquele lugar, eu posso ver outras formas, outras maneiras de ter aquela energia dentro do meu sistema sem me causar dor. Sem ficar contra mim. Porque se eu estou ali por obrigação contra minha vontade, eu estou contra mim. E aí olha só a briga interna que te causa. A confusão que vai dando. E isso vai desencadeando outros problemas, inclusive físico. Porque quando vem o problema físico, nós não temos opção se a gente quer ou não olhar. Incomoda muito. Então a gente para e olha. Mas quando ainda não afetou o físico, a gente vai empurrando com a barriga. Amanhã eu vejo isso, amanhã eu olho, amanhã eu resolvo. Aí vem o universo e fala assim, olha, não vai olhar? Toma, pum. Aí a pessoa tem que parar sim ou sim para poder resolver. Né? E ter esse entendimento nos ajuda a não chegar nesses estágios tão avançados. De ter que parar sim ou sim. Eu posso escolher de parar por opção minha. Não, calma, isso está me machucando, isso me causa dor. Eu vou olhar para isso. Eu não vou esperar piorar. Eu não vou esperar isso manifestar como doença no meu corpo físico. Porque tem algumas que quando chega a manifestar, já está num estágio muito avançado. Mas eu fui tão me deixando em segundo plano que depois eu vejo, que depois não dá nem mais para ver, né? E aí é esse o nosso alerta do nosso corpo, das nossas emoções, das nossas sensações. Vamos prestar atenção no que elas querem nos dizer. Porque tratar do começo é sempre melhor, mais fácil, né? Não é que não vai gerar dor, mas é mais leve. Oi? É mais leve, é mais leve. O movimento, né, sempre ele é, né, levantar, sair da cama, ele é sempre uma coisa que dói um pouquinho pra gente fazer contra aquilo que a gente está acostumado a fazer, precisa de um certo esforço. Agora, eu queria chamar a atenção aqui que a questão do apego, ela não só causa todos esses desequilíbrios que a Jo está falando, como se a gente olhar bem e esmiuçar, apego é o quê? É uma ideia fixa, né? Quando eu tenho uma ideia fixa de alguma coisa, o que eu estou criando na minha vida? Eu estou criando um processo obsessivo. Muita atenção com isso.
O apego, ele é, né? O que é a obsessão? Você fica apegado a uma ideia, a uma pessoa, a um lugar, a uma situação. Isso é a definição de obsessão. Então, aí a pessoa cria um enrosco espiritual gigante na vida dela, como você estava falando do status, que tem que ser assim, isso me gera um status. Então, assim, a pessoa tá num casamento que ela não gosta, tá com uma pessoa que ela não quer mais, mas ali tem um conforto, tem uma grana, tem um nome, a mulher casada e não sei o quê. E aí ela cria todo um contexto que é ilusório e real, é uma grande mentira, é uma grande hipocrisia, e é aí que se abre a brecha para as obsessões espirituais. E aí depois a pessoa liga pra gente, entra em contato e fala: ah, você consegue tirar o obsessor de mim? Não sei, cara. Você vai querer soltar essa ideia fixa que você enfiou na sua cabeça? Porque tudo depende da gente. É auto-obsessão. Tudo é auto, né? Mesmo que seja, quer ver de fora, sempre é de dentro que vem o negócio, né? O que vem de fora é só para ver se a gente enxerga, porque como tá só dentro, a gente não tá vendo, né? Eu não vou parar para olhar para isso agora, que a Jo estava falando. Como quando tá dentro, depois eu olho, depois eu olho, depois eu olho. Então, assim, aí vira um negócio enorme na sua frente. Aí, eu vi um espírito que tava puxando o meu pé. Mas por que esse espírito tá puxando o teu pé? Porque você não tá ouvindo o que tá dentro de você. Aquilo está causando incômodo, está causando um desconforto. E essas ideias fixas desse apego, que tem que ser assim, que tem que ser assado, que não pode ser de outro jeito. E isso abre brecha para a obsessão espiritual, muita atenção. Então vamos trabalhar esses desapegos, porque a gente não tem controle sobre o que vai acontecer, sobre qual vai ser o resultado das coisas, sobre o que o outro vai fazer. A gente tem que aprender a controlar aquilo que a gente está pensando e suavizar o nosso caminho e receber o que o universo está entregando da melhor forma possível, pacificamente. E lidar com aquilo que está vindo sem brigar com todo o meu entorno. Eu acho que é isso. Isso aí. É isso. Deu a hora, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado mesmo a live cortada aí no meio. A gente conseguiu trazer aqui bastante coisa legal com relação ao apego. Eu também queria trazer mais uma coisinha que eu estava lembrando antes da live. Eu estava pensando, né, a época que eu vivi fora do país, que eu morei em Londres, eu fui de Portugal, eu fui para Londres com a minha mala cheia de coisa, não sei o quê. E aí eu tinha uma vida muito trocando de casa, vai daqui para lá, e fazia tour, ia para lá, ia para cá, voltava. E nesse contexto, eu deixei uma mala gigante, cheia de coisa linda, na casa de um amigo em Londres. Lá longe de onde eu morava, porque como eu estava uma hora aqui, outra hora ali, eu deixei aquela malona e fui só com a mochilinha. E aquela mala ficou lá, papo de quase um ano. E quando eu voltei, eu tinha vivido tanta coisa intensa na minha vida, só que aquela mochilinha pequenininha, com aquela meia dúzia de pecinha para o ano inteiro. Quando eu voltei, que eu peguei aquela mala, que eu olhei para aquilo, eu falei, gente, nossa, tanta coisa legal, mas é tão inútil na minha vida, né? Não estou usando nada disso. Não fez falta na minha experiência, mas é realmente tudo muito legal. Mas tá ali ocupando espaço na vida do outro, o que eu vou fazer com essas coisas agora, né? Aí dei metade das coisas, né? Então observa se você tá ali guardando um monte de coisa legal que não tá fazendo a mínima diferença na sua vida. Porque se esse é o caso, talvez tenha alguém que precise disso. Então tenta desapegar, tenta ir se desfazendo das coisas fáceis de se desfazer para que você consiga mais para frente abrir mão das coisas mais difíceis. É um exercício, tudo é uma musculatura que a gente vai exercitando, que a gente vai aprendendo, todo, né, o caminho se faz caminhando. E aí, quando o assunto é desapego, a gente tem que começar aos poucos, solta aqui uma coisinha aqui, esvazia aquela gaveta, tira um cacarequinho dali, joga fora um restinho de um negocinho que está ali guardado há um tempão e vai exercitando isso e percebendo o que você ganha, o espaço que você ganha mesmo físico dentro de casa, com as coisas que você libera, para que você consiga aos poucos ir fazendo essa mudança de dentro, dessas ideias, dessas coisas que você falou, e notando, sabe, reforçando isso dentro de você. Olha que espaço interno eu ganhei desde que eu parei de cismar que aquilo Agora eu tenho tempo para pensar no meu umbigo, em vez de ficar pensando lá naquele negócio do outro que fez, que não devia, e ficar remoendo coisa que não é minha. E é isso, sem mais delongas, que eu estou pegada nesse tema já, estou vendo aqui que eu estou me estendendo.
Pessoal, o apego ele vai acontecendo de forma involuntária, muitas das vezes. De forma voluntária. E tá na hora de desapegar. Tá na hora de desapegar, porque acabou a live, acabou, a vida é como é, não como eu quero que seja. Tá muito gostoso, tô super inspirada, mas a gente continua tendo que atender, tem que fazer as coisas, tem mais vida rodando aí, né? Então eu queria agradecer a todo mundo, a participação de vocês foi muito legal. O pessoal estava mais participativo antes da gente cair. Aí o pessoal ficou meio desanimado depois que a gente voltou, mas a gente continuou no pique porque tava ótimo, adorei, a live rendeu, foi gostosa pra caramba e eu quero agradecer a todos os coraçõezinhos, todos os comentários, a participação de vocês. É muito gostosa, a gente faz isso pra vocês com muito carinho, com muito amor, na missão de pescar o maior número de mentes e corações possíveis e elevar o nível de consciência de todo mundo. Então, espero que você tenha gostado, né, Jô? Você gostou, Jô? Eu tô apegada com a sua opinião. Hã? Porque ao final todos nós saímos ganhando. Quanto mais pessoas estiverem abertas para olhar para esse universo, né, do autoconhecimento, a gente vai se trabalhando e estamos ajudando aí o todo. Quero agradecer a todos vocês. Já tem muitas pessoas que têm vindo todas as quintas-feiras e isso aquece nosso coração. Dizer aos meus seguidores que não conhecem do trabalho da Dani para começar a seguir o trabalho dela no Instagram. Tem muita coisa legal. Ela está trabalhando com várias técnicas muito, muito interessante. E dizer que na quinta-feira nós estamos aqui novamente para o nosso Direto no Ponto. Né, Dani? E até semana que vem com o nosso Direto no Ponto, agora no horário das 6. Estaremos aqui novamente, trocando aquele papo reto e direto. Até mais. Semana. Muito obrigada, uma boa semana a todos. Tchau, tchau.